1 Coríntios capítulo 11, eu lerei aqui do 17 ao 19. Primeiro aos Coríntios capítulo 11, 17 ao 19. Todos acharam? Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Oremos. Irmão Elias, ora por favor para nós. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. No último domingo, o pastor Mateus, no último domingo dele aqui conosco, ele pregou a respeito, de divisões na igreja local. E é interessante porque eu estava escalado para pregar naquela ocasião, o pastor acabou mudando um pouquinho a escala, mas a mensagem que eu pregaria na ocasião era a mesma, assim, o mesmo assunto, a divisão na igreja local. Então, já é um sermão que eu já tinha preparado, que eu pregaria na ocasião, e naquela ocasião ele pregou o mesmo assunto. Eu creio que é o Espírito Santo, a mensagem que ele tinha para aquele dia, o pregador mudou, mas a mensagem era a mesma, não mudou. Mas achei interessante que na mensagem pregada pelo pastor Mateus, ele enfatizou algo que eu não tinha percebido, muito interessante, questão de uma diferença entre o cristão carnal e o cristão mundano. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos em relação a 3 divisões que nós vamos encontrar na igreja de Corinto. E seja qual for a divisão, nunca ela é boa, nunca ela é sadia, mas antes de chegarmos à divisão, é importante entender um pouquinho do contexto. E o texto lido aqui, ele revela para nós o contexto. O que acontecia aqui entre esses irmãos coríntios? Acontecia que Paulo chamou a atenção dele, dizendo assim, ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Irmão, se essa é a realidade da nossa igreja local, tem um problema, e um problema sério, porque se com o tempo, se à medida que você vai se reunindo e congregando e sendo fiel à sua congregação, como nós vimos no estudo pela manhã, a respeito de ser um costume bom, mas se à medida que você vai adquirindo esse costume, sendo fiel às reuniões, mas consegue com isso se tornar pior, está errado. Imagina. A verdade é que o quanto mais nós nos congregamos, o quanto mais nós nos reunimos como povo de Deus, melhor deveríamos ser, melhor deveríamos nos tornar. Com o passar do tempo, isso deveria me fazer um servo de Deus melhor, eu deveria me tornar um pai melhor, eu deveria me tornar um esposo melhor, eu deveria me tornar um trabalhador melhor, isso deveria me melhorar em todas as áreas. Mas quando acontece o inverso, o oposto, se com o fato de você congregar, você não está melhorando, senão piorando, tem um problema, e o problema é sério. Não deveria ser assim. Com toda certeza, esse não é o plano de Deus para a nossa reunião. Mas por que acontece isso? Onde está o problema? Como nós podemos identificar o problema? Geralmente, quando tem um problema numa organização, numa instituição, geralmente o dedo vai ser apontado primeiro para aquele que está à frente. O líder, Então, será que o problema da igreja de Corinto era o líder? Era a liderança? No caso, o apóstolo Paulo? Eu creio que ninguém que conheça a palavra de Deus, que tem dedicado tempo na leitura, no estudo dela, diria uma coisa dessa, que Paulo era o problema. Muito pelo contrário. Paulo, se nós vamos procurar ali na palavra de Deus, um exemplo
de um seguidor do Senhor Jesus, de alguém que tenha seguido fielmente o Senhor, ainda que com tanto sofrimento, dificilmente você vai encontrar um exemplo melhor do que o de Paulo. Excelente. No caso, Paulo não chega a ser um pastor da igreja de Corinto, ele era um missionário, ele esteve ali e trabalhou por um tempo com eles, fundando, no caso, a igreja, estabelecendo a fé deles. Mas não tem como você culpar Paulo, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E com certeza também, ninguém diria que entre os 12 discípulos do Senhor, você tinha problemas. Entre os 12 você teve problema de incredulidade, você teve traição, você teve inúmeros problemas entre os 12. E quem diria que o culpado era o líder? Jesus. Ninguém poderia dizer isso, o Senhor é perfeito. Então, nem sempre o problema estará com o líder. Nem sempre quando há um problema na igreja, o problema é o líder. Nem sempre. Poderia ser, mas nem sempre. E o caso dos coríntios, com certeza não era o líder. O que era o problema lá? O problema é facilmente identificado. Lá no capítulo 3, Paulo vai dizer o problema no verso 1. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como olha aí, carnais, eis o problema. Como a bebeis em Cristo. Eu alimentei-vos com leite, não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andais como os homens? Então, aqui nós identificamos o problema. E esse problema, Paulo aqui nos dá 3 características da carnalidade. E elas são encontradas no verso 3 e descritas ali como sendo a inveja, a contenda e a divisão. E dá para perceber aí uma certa progressão. Como assim progressão? A inveja é algo interior e é algo silencioso. Você poderia invejar alguém sem que aquela pessoa soubesse. É algo um tanto silencioso, às vezes discreto. Isso é o que geralmente vai manifestar primeiro. Aonde? Na carne. Sua carne é assim, minha carne é assim. Mas da inveja silenciosa até, no caso aqui, o próximo passo seria a contenda, e essa já não é mais nem interior e nem silenciosa. A contenda é algo exterior e algo oposto, no sentido de não ser silencioso. Geralmente a contenda é estrondosa. Quando há um problema na igreja, entre irmãos, haverá um certo estrondo, ou barulho. E esse barulho vai ser ouvido por outros, vai ser percebido, notado por outros. Então, infelizmente, você viu ali uma certa progressão. Quando há contenda, infelizmente, aquela contenda ela geralmente vai partir de uma inveja silenciosa. Ela vai partir de algo carnal. E lembrando, todos nós estamos nessa carne e todos nós, se agirmos nela, nós vamos praticar exatamente isso. E aí, depois dessa inveja silenciosa, a contenda estrondosa, você vai ter uma divisão dolorosa. Uma divisão dolorosa. E vai ser algo, às vezes, até inevitável, por ocasião ali. E vai ser algo nada saudável para a igreja. Nada saudável. E na verdade, muito perigoso. Muito perigoso. As divisões, elas são muito perigosas. E a gente deve tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. E geralmente os motivos são banais. Por que são banais? Porque é carne. Carne. Se a gente vai investigar, geralmente, o problema das contendas, como é que tudo começou? É onde estava a fagulha ali que gerou o incêndio. Geralmente a coisa é banal, é coisa boba, Coisa pequena. Às vezes vai ser isso. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Olha 1 Coríntios 11, 18. Paulo aqui ele identifica um problema.
Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Então, a razão de pregar a respeito disso não é que eu estou sabendo de uma divisão, e eu estou pregando direcionado para X, Y, nada disso. Essa é a palavra de Deus, e né, como nós vimos pela manhã, Paulo ele disse que ele não deixou de vos declarar todo o conselho de Deus. Então, como pastor, minha obrigação é de declarar todo o conselho de Deus. Jamais eu deveria usar púlpito para mandar recado, isso se faz pessoalmente, né? Se tem um problema, o certo é você chegar na pessoa, como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, olha, se o teu irmão pecar contra ti, chega entre ti e ele só, né? Você vai procurar resolver o problema. E é isso, essa é a palavra de Deus, é como Jesus instruiu. E se fôssemos aplicar isso, boa parte dos problemas na igreja iriam cessar. Então, é algo para você, né, buscar fazer, né? E geralmente o problema vai acontecer, sabe por quê? Porque nós somos carne. Acontece problemas na sua família de sangue, não acontece? Com os seus irmãos, você às vezes vai se desentender, não vai? Acontece, eu sei que acontece. Acontece comigo, acontece, como as pessoas vão dizer, nas melhores famílias. Acontece. Então, podemos esperar que situações assim aconteçam aqui. Podemos. Mas é muito importante saber como proceder, né? Saber, né, resolver as instruções para resolver o problema. E a primeira é essa que Jesus ele instrui ali em Mateus 18. De você chegar entre você e seu irmão, você se sentiu ofendido, vai conversar com ele. Antes de defamar o irmão, antes de querer, né, assim, criar um grupo de apoio para a sua causa, para colocá-los todos contra o irmão, converse com ele. Converse com ele, expõe o caso para ele. Depois, se ele não ouvir, e se não conseguir resolver o problema, você vai chamar um outro irmão para te ajudar. Irmão, você precisa de uma testemunha. Me ajuda lá, vamos conversar com esse irmão. E aí ambos vão conversar lá com mansidão. E sempre o propósito lá, não tem tempo para isso, mas você pode estudar Mateus 18, estuda lá 16 em diante. E você vai ver que sempre o propósito é restaurar o outro irmão. Sempre o propósito é restaurar. Nunca o propósito é vamos separar mesmo, está dando certo, fica no seu lado, fica na sua, fica na minha. Não é esse o propósito. O propósito sempre é restaurar a comunhão. Porque a divisão não faz bem para o corpo, não faz bem para nenhuma casa. E olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 12, verso 25. Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é desolado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, por que é perigoso uma divisão na igreja local? Porque ela pode rachar. Isso pode atrapalhar muito a obra de Deus aqui. E nós não queremos isso. Não queremos isso. Nós queremos que essa obra continue. Então, para isso é muito importante que haja, né, o contrário da divisão é união. O que deveremos procurar é a união. Mas temos diferenças. Com certeza, irmão, temos diferenças. Com certeza nós temos. Mas isso não impede, não é um problema. Ou pelo menos não deveria ser. A primeira divisão que a gente vai notar aqui entre os coríntios, que foi um erro praticado por eles, foi uma divisão sobre personalidades. Olha primeiro aos Coríntios capítulo 1, versos 12 e 13. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Agora eu digo isso a cada um de vós que diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então, olha aí a fala deles. Note o termo, eu sou de. Eu sou de. E é uma fala comum até hoje em dia, principalmente no meio pentecostal, onde a pessoa chega e pergunta assim, você é da igreja de quem? Eu sou da igreja do pastor tal, fulano tal, eu sou do tal. É um tanto perigoso isso, porque a ênfase está onde?
está na pessoa, a ênfase está no homem, a ênfase está no pastor. E isso é perigoso porque isso poderia gerar um culto à personalidade, um culto à figura do pastor. E isso é um erro, porque quem deve ser adorado na igreja é Cristo e não o pastor. Ele vai dizer, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste. A única diferença entre o pastor e os membros é que é a chamada dele. É a única diferença entre nós. O fato de eu ser pastor não me coloca em um patamar acima de você em nada. Em nada. Nós somos ambos igualmente reconhecidos diante de Deus como sacerdotes. Você é um sacerdote espiritual, assim como eu sou um sacerdote espiritual. Nós temos o mesmo acesso a Deus. O mesmo acesso que eu tenho, você tem. O mesmo Espírito Santo que eu recebi, você recebeu. Eu não tenho nenhum privilégio que você não tenha recebido. A única diferença entre nós é a chamada e é o ministério. A vontade de Deus para mim é que eu seja pastor, mas a vontade dele para a sua vida pode ser que não seja essa. A vontade dele por sua vida pode ser que você, siga a sua carreira, no caso secular, e seja um crente fiel ao Senhor. E descubra ali, desperte dons espirituais e sirva ao Senhor. Pode ser que essa é a vontade de Deus para você. Mas olha, sabe o que acontece também? Entre esses homens, tinha lá essa divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo, ele vai dizer que ele era um homem, ele vai falar lá, ainda que sendo rude na palavra, não sou no conhecimento. Então dá para a gente imaginar, ainda que não dá para assim, traçar um perfil completo do homem. Como será que era Paulo? Como será que era a personalidade de Paulo? Mas dá para ter uma boa ideia de como era Paulo. Em Atos 20, 28, Paulo vai dizer, não é aqui não, 2 Coríntios 11, 6, 2 Coríntios 11, 6. Ele vai falar assim, mas embora eu seja rude no discurso, contudo não sou no conhecimento, mas nós temos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Então Paulo aqui, ele mesmo se diz um homem rude no discurso, na fala. E esse fato que ele cita aí não significa de ser mal educado, alguém mal educado, não nesse sentido, rude não nesse sentido, mas no sentido de ser franco, de falar abertamente, e é realmente isso que você entende de Paulo, nas cartas que ele escreve, ele realmente falava abertamente, ele falava a verdade, ele não, era uma pessoa muito direta e franca. Esse era Paulo, algo que fez parte também da personalidade dele, e algo que Deus usou. E como ele mesmo disse, ele é ainda que rude na palavra, não no conhecimento. Quer dizer, um homem, tanto do ponto de vista humano, lembrando que ele foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei ali, um doutor judeu, um homem de muita bagagem, muito conhecimento, tanto fora da palavra de Deus, e no caso desse caso antes de conhecer Cristo, nem é tão assim fora da palavra de Deus, Mas aí depois, conhecendo Cristo, ele teve o melhor dos mestres, o Senhor Jesus. Ele aprendeu e recebeu essas revelações diretas do Senhor Jesus. Um homem com muito conhecimento, muita sabedoria. E aplicou essa sabedoria, tanto que nós podemos olhar para o ministério dele e ver o quê? Fruto e mais fruto. Muitas igrejas foram fundadas por ele. Então, havia ali algumas pessoas que acabaram que, ainda que Paulo ele buscava resplandecer Cristo, ainda que ele buscava não que ele mesmo recebesse glória, mas que Cristo assim fosse glorificado através dele, do trabalho dele, mas tinha algumas pessoas que não conseguiam ver Cristo, viam só Paulo. Eu sou de Paulo. E começaram a meio que cultuar o homem, a personalidade do homem. E aí o problema nisso também é que você vai criar um certo padrão. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, esse aqui é o modelo. Então, quer dizer, se o outro não seguir o mesmo modelo, ele não presta. Então, você tinha Apolo. E Apolo, ele era um tanto diferente de Paulo, porque quando nós encontramos Apolo na Bíblia,
ela vai falar lá dele ser um homem eloquente. Então, dá para imaginar Paulo um tanto, às vezes, introspectivo e introvertido, e Apolo extrovertido, contrário. Alguém mais eloquente, alguém mais habilidoso, né, nas palavras, e esse era Apolo. E ele tomou alguns, né, alguns se identificaram mais com Apolo. Mas, irmãos, não existe esse padrão de personalidade. De fato existe, o padrão é Jesus. Né? Os demais, todos eles são pecadores, todos eles são falhos em certos aspectos. Enquanto Paulo, né, a gente pode destacar algumas qualidades. Certamente tinha algumas coisas ali que faltavam em Paulo. Aí você olhava para Apolo e Apolo era o quê? Diferente. Irmãos, dentre o corpo de Cristo, há muitos membros, assim como no corpo humano, há muitos membros, mas nenhum é igual ao outro. Os dedos da sua mão, cada um é diferente do outro, e você tem impressões digitais que são únicas suas, no universo inteiro. E quem fez assim foi Deus. Quem criou isso na igreja local? Foi Deus. Então, Paulo tinha um jeito, tinha uma personalidade, Apolo tinha outra. O que eu não posso fazer é comparar Paulo, Apolo e tentar estabelecer um padrão, falar assim, esse aqui presta, esse não presta. Isso é errado. Isso é muito errado. Aí você tem Pedro. Eu sou de Pedro. Pedro é o homem que sempre tinha que falar alguma coisa, tinha que deixar o comentário dele. Em toda situação, em toda ocasião. Mas, também um homem que ele teve um privilégio que Paulo não teve, de andar com o Senhor Jesus. E ver, e ouvir, em primeira mão, né, dos feitos do Senhor. Pedro teve toda essa oportunidade. E foi transformado pelo Senhor, e muito usado pelo Senhor. Aí alguns poderiam falar assim, Paulo não andou com o Senhor, Pedro andou, eu vou ficar com Pedro, eu sou de Pedro. E isso é errado, né? O certo é você entender, quem são esses? São ministros pelos quais cresces. E é importante você entender também que cada um desses ministros, eles foram dados por quem? Quem o chamou? Foi Deus. Você tem que entender que Deus o chamou, eles são diferentes na personalidade, cada um tem a sua, e um não deve imitar o outro, uma coisa que você vê no meio pentecostal e que chega a ser cômico, é comédia, é engraçado, são clones, eles procuram falar do mesmo jeitinho, igualzinho, é tudo a mesma coisa, e soa algo que não é nada natural, é totalmente artificial, você consegue perceber de longe a falsidade. É algo que gera um certo enjoo, né, um incômodo. É algo nada saudável. Graças a Deus no corpo do Senhor tem diversidade, tem muita diversidade. Há diversidade de personalidades, há diversidade nas chamadas, mas é importante você entender, Deus chamou, e o que você vai fazer agora? Ele é meu irmão, e às vezes você não vai se identificar com a personalidade dele, mas isso não muda o fato de que ele é seu irmão. E não vai mudar o fato de que Deus chamou ele. E aí o que você vai fazer? Sabe o que você deveria fazer? Apoiar. Apoiar, goste ou não, apoie. Goste ou não, apoie. Porque se não apoiar, você tem um problema com Deus. Ou Deus não chamou, e aí, né, o problema vai ser fácil de ser resolvido, Deus vai tirar. Mas se ele chamou e você não concorda, então, seu problema é com Deus. Ele chamou. Ele chamou. Então, irmão, sinto lhe dizer, mas você vai ter que suportar a personalidade daquele outro irmão que não bate com a sua. Isso acontece. Acontece. Mas, a gente deve ser maduro o suficiente para entender isso. Não é porque eu sou de um jeito e o meu irmão é diferente, aí eu vou criar um padrão e falar assim, esse aqui é o padrão, isso aqui é o certo. Ele não está agindo assim, ele está errado então. Irmão, se você quiser, você vai encontrar uma forma de criticar até aquilo que é perfeito, ou quem é perfeito, é Jesus. Eles disseram de João, esse aí, ele não come, não bebe, ele tem demônio. Aí disseram para o Senhor, esse aí é beberrão, comilão, amigo dos pecadores. Eles conseguiram criticar Jesus. Então, se você quer simplesmente encontrar falha, se você quer simplesmente criticar, você vai ter muita ocasião para isso. Para criticar, seja quem for que estiver na frente, seja qual for a personalidade da pessoa, você vai criticar. Você vai criticar com toda certeza.
Mas olha, você quer um padrão? O padrão é Jesus. E é um padrão que você deve comparar não só o seu irmão com Jesus. Ah, deixa eu ver se ele está se parecendo com Jesus. É que você se compara com ele primeiro. Primeiro. Como o Senhor Jesus falou, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Para você poder enxergar, né, e ajudar o seu irmão depois. Com o cisco no olho do irmão dele, né? Então, tem diferença, irmãos, de personalidade na igreja, no corpo de Cristo. Mas, a gente tem que saber se lidar com essas diferenças. E lembrando que, Deus é quem salva. Deus salva o introvertido, o extrovertido, Ele salva aquele que é mais quietinho, Ele salva aquele que é mais falador, Ele salva. Ele salva ambos. Graças a Deus Ele salva os quietinhos, senão não teria chance. Mas graças a Deus Ele salva também o falante. Graças a Deus Ele salva todo pecador. Todo pecador. 2. Divisão entre classes sociais, 11 e 20. 1 Coríntios 11 e 20. Porque quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia. Um tem fome, o outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Então nós encontramos um outro problema aqui. E o problema, apareceu dentro da prática da ceia do Senhor. Quando eles se reuniam para poder, comer o pão, tomar o suco e assim celebrar e reconhecer, o memorial, daquilo que Cristo fez por eles. E você tinha ali dentro da igreja dos Coríntios alguns irmãos mais privilegiados, alguns irmãos mais ricos, outros mais pobres. Os mais ricos tinham mais condições e poderiam se fartar, e os mais pobres, eles não tinham aquela condição, e às vezes acontecia, dá para imaginar a cena, dá para você imaginar bem a situação que está acontecendo aqui. Isso vai acontecer na igreja local, em qualquer igreja local, vai ter pessoas que são melhores de condições, vai ter as que não são tantos, e da mesma forma que é errado eu olhar para o irmão e buscar comparações, e buscar padrões, é errado também, no caso, o irmão que é mais privilegiado nessa condição, é errado ele pensar daquele irmão que não é assim, ele não é assim porque ele não trabalha, ele é preguiçoso, ele não é igual eu, porque eu trabalho, porque eu acordo cedo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, mas aí, coitadinho, ele tem que crescer mais, ele é preguiçoso. Você tem que lembrar que é o Senhor quem tem te sustentado. Você se levanta pela manhã simplesmente pela graça dEle, e eu creio que Ele tem te dado um trabalho, e se nesse trabalho Ele tem lhe ajudado, e você tem mais condições, você deve dar graças a Deus a Ele. E não se exaltar e se orgulhar, porque é você, porque você é isso ou aquilo. Dá graças a Deus por essa condição que Ele tem lhe dado. Mas às vezes, Deus, Ele não quer que você prospere muito, Ele quer que você vai se manter ali com menos, e Ele vai te cuidar assim. Ele vai te cuidar assim. E você também não deveria julgar aquele irmão que tem mais, pensando, ele está fazendo coisa errada, ele só tem isso porque ele está agindo de forma desonesta, está trapaceando. Irmãos, nós somos servos, Você é servo, assim como eu sou servo. Ambos somos servos de Cristo, servos de Deus. Ele é o mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Então, quem sou eu para julgar o servo de Cristo? Quem sou eu para julgar o servo de outro? Paulo vai falar isso, Romanos 14, verso 4. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará firme porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Bom, eu sou servo, eu não sou ninguém, Deus não me deu essa autoridade para julgar o outro servo. Ele é o Senhor, Ele vai julgar. Então, em relação há coisas que nós podemos julgar, mas em relação
do serviço que o outro tem prestado a Deus, aquilo é entre ele e Deus. E vai ter essas diferenças no meio do corpo de Cristo? Vai ter. Se você tem mais, o que você deveria procurar fazer? Seja uma bênção para o corpo. Seja uma bênção para aquele que tem menos. Siga o exemplo de Filemão, leia lá a carta depois de Paulo a Filemão, e você vai ver como o homem era um homem que tinha uma condição de vida melhor, e como Deus usou o homem nessa área, para ser uma bênção nessa área. E se você não tem muito, se você tem pouco, isso não impede você de ser generoso, de ser usado por Deus, não te impede, não vai te limitar. Em 2 Coríntios 8, versos 1 e 2, a Bíblia vai falar das igrejas na Macedônia, que puderam ofertar às igrejas em Jerusalém da sua profunda pobreza. Eles eram pobres e mesmo assim puderam ofertar. Lembrando da viúva, da qual o Senhor disse que ela deu tudo o que ela tinha. O que ela tinha era pouco, uma moeda só, mas era tudo. Aos olhos de Deus foi preciosa, foi valiosa a oferta dela. Mas se você vai considerar num todo, aquela oferta era o quê? Era nada. Poderia ser insignificante, mas não importa qual é a sua classe social. Se você é mais, se você tem mais, dê graças a Deus por isso. Se tem menos, dê graças a Deus também por isso. Sabendo que Ele é poderoso para te fazer ficar de pé, Ele vai te cuidar, Ele não vai deixar faltar, com toda certeza. Você tem a promessa de Paulo, Paulo ele vai falar lá em Filipenses 4,13, possa em todas as coisas, não naquele, mas em Cristo, que me fortalece. E o contexto do qual ele fala que pode todas as coisas, é um contexto de, eu sei passar fome, eu sei estar humilhado, eu sei ter falta, é nesse contexto que ele falou isso. Então ele tinha provado já, Deus cuida daquele que tem pouco, Ele cuida daquele que tem muito, Ele cuida. Então, o perigo aí é a pessoa se perder no orgulho. No caso, o irmão que tem mais, e aí, por isso Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos desse mundo que não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas. Esse é o problema do rico. Achar que não precisa mais de Deus. Laodiceia fez isso. Como dizes, rico sou, e de nada tenho, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Jesus dirá, você é um desgraçado. Jesus falou isso, não estou falando isso não, Jesus falou, você é pobre espiritualmente falando. A última divisão, a gente vai encontrar uma divisão sobre espiritualidade. Irmão, a carne consegue se dividir até daquilo que é bom. 1 Coríntios 12, 18. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo, que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque as nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Irmãos, eu já disse, no corpo tem diversidade. No corpo haverá diversidade de personalidade, haverá diversidade na classe social, haverá diversidade até na espiritualidade, em relação de dons espirituais. O corpo, ele tem vários membros, Você tem, no caso aí, vários exemplos. O olho, as mãos, os pés, a orelha. Cada um tem ali o seu dom. Cada um tem a sua atribuição, cada um foi elaborado por Deus para fazer algo que só, no caso, só a mão pode fazer, o olho, só o olho pode fazer. E olha, um não pode desprezar o outro, apesar das diferenças. Então, nós vamos encontrar entre nós diferenças de dons. Olha o que Paulo vai falar no capítulo, aqui mesmo, olha o verso 29, 1 Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Você acha que todo mundo era isso? Claro que não. Cada um tem uma chamada, cada um tem um
ministério. O que você deveria procurar fazer? Descobrir sua chamada. O que Deus quer que eu faça? Qual é a minha chamada? Aí, 30. Tem todos o dom de curar? Todos falam em línguas? Fazem todas interpretações? É óbvio que não. Nem todo mundo recebeu todos os dons. Você recebeu, né, uma medida de fé. Você recebeu algum dom espiritual. Mas olha, o outro irmão, a vontade de Deus para ele é outra. Ele recebeu outra medida de fé, um outro dom espiritual, e é errado sempre a comparação horizontal. Olhar para o irmão, eu tenho esse dom, ele não tem esse dom, eu sou espiritual, ele não é espiritual. Julgamento carnal. A comparação é vertical, é você e Jesus. E aí quando nós olhamos para ele, nós sentimos a nossa miséria. Apesar desse dom aqui, está faltando muito. Como Paulo disse, eu prossigo para o alvo, não que tenha alcançado, tem um longo caminho ainda. E mesmo quando ele chegou no final da fé dele, ele sabia que não tinha chegado, né, à perfeição. Não chegou à perfeição. Sim, convicto de que tinha lutado uma boa carreira. Não foi uma vida desperdiçada. Mas a gente vai encontrar diferenças no corpo de Cristo. E nenhuma dessas deve impedir a nossa união. Sabe por quê? Volto para 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Como a gente pode combater as divisões na igreja? Através da união. Como podemos nos unir com o mesmo dizer? Mas como é que a gente vai dizer a mesma coisa? Cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito de pensar, cada um vai ter suas opiniões. Irmãos, nós temos o mesmo livro. O livro é o mesmo. As opiniões são diferentes, a forma de pensar é diferente. Às vezes o seu entendimento vai ser diferente, mas o livro é o mesmo. A gente pode dizer a mesma coisa, se cada um for, né, por sua opinião, nunca vai ter unanimidade. Mas se deixarmos a palavra de Deus ter a razão, se falarmos segundo ela, aí tem como a gente falar uma coisa só. O livro é o mesmo. Aí vai falar assim também, digais todos uma mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente. Outro desafio, como é que a gente vai estar unido numa mesma mente, pensando numa mesma coisa? Pelo mesmo Espírito. Nós temos o mesmo livro, nós temos o mesmo Espírito Santo, que habita seu corpo, habita o meu. E aí isso pode nos ajudar. Se eu for pensar segundo a minha mente carnal, vai ter inveja, contenda e divisão. Mas se pensar segundo a mente de Cristo, segundo o Espírito Santo, vamos pensar, e se você fizer o mesmo, aí a gente consegue união. A gente consegue combinar. E em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Então, mesmo dizer, mesmo pensamento, mesmo julgamento. E a gente faz isso como? O mesmo livro, o mesmo Espírito e o mesmo Deus. Quem nos uniu, essa união que nós temos, é por conta de Jesus. E Ele é o mais importante. Ele é o centro. E nós não podemos esquecer isso ou perder essa visão. O mais importante aqui é Jesus. Quem nos trouxe aqui? Jesus. Quem nos uniu nesse corpo? Jesus. Esse corpo é de Cristo. Ele é o mais importante. E todo o resto é secundário. Nós podemos sofrer pelo resto. Ele é o mais importante. Então, irmão, pensa nesse caso. Você está unido ao corpo ou por ocasião da carne? Tem alguma inveja aí que você precisa tratar? Por ocasião da carne, tem contenda que vai ser necessário tratar. E sabe por que é importante tratar? Para não chegar na divisão. Para não deixarmos chegar na divisão. Você nunca vai achar aí só na ficção, né? A mãozinha que tem vida própria, que, né, tem uma vida independente do corpo. Isso não existe. Isso não existe. Cada membro, ele tem vida somente dentro do corpo. Se você, por ocasião de algum acidente, perder um membro do seu corpo, aquele membro necrosa. Aquele membro morre. E por isso a gente não quer divisão aqui. Não queremos a morte espiritual de nenhum irmão. Muito pelo contrário. Então por isso a gente tem que fazer o quê? Cuidar uns dos outros.
né, e buscar o quê? A união, e essa união está em Jesus. A gente pode conseguir viver em união, ainda que haja diferenças na personalidade, ainda que haja diferenças na classe social, ainda que haja diferenças até em questão de conhecimento, ainda que haja diferença em questão de dons. O livro é o mesmo, o Espírito é o mesmo, né? O Senhor a quem servimos é o mesmo. Esse é o mais importante. Senhor, obrigado pelo tempo.